Fala, rapaziada do Legado Zulina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, né? O N Assis aqui com vocês. Bom, meus amigos, estamos aí a poucas horas do primeiro clássico Rei da Amazônia, né? Que pode ou não definir aí o campeão do Campeonato Paraense 2026. O campeonato que financeiramente não impacta tanto assim na vida do Remo, né? Até porque, eu não sei se vocês sabem, tá? Mas a informação que inclusive meu amigo Nelson Torres trouxe é de que o campeão não recebe premiação, que o dinheiro, a grana que foi investida ali pelo governo no estadual, ela foi diluída, né? Ela foi dividida ali, mas o Remo já recebeu uma cota muito boa, 4 milhões, né? O que o rival também recebeu, 4 milhões, tá? Vai ter muito mucurento que vai falar outra coisa, mucurento. Cobre a sua diretoria. Não adianta você ficar com inveja do Remo, achar que o governo ajuda, não. O governador mandou 4 milhões para o clube do Remo e mais 4 milhões para o rival. Quem pode utilizar melhor esse dinheiro hoje? O rival. Vai ter um gasto menor. 4 milhões para o rival, hoje, paga ali 4 meses de salários dos jogadores. A Série C, ela tem, se não me engano, 5 meses, né, de duração. Porque ela começa em abril e vai terminar em outubro, se eu não estou enganado, né? Não é isso? 5 a 6 meses. Então, pelo menos metade da competição já estará pago. Se acontecer o óbvio, né, que é vocês caírem na primeira fase, né, não se classificarem, já está pago. Já está pago. Para o Remo, não. 4 milhões para o Remo é metade da folha salarial hoje. Metade de um mês de salário. Mas é claro, né, o Remo está numa condição que não se compara ao rival. Em termos financeiros, não. Mas cobre a sua diretoria. Cobre o Boca de Tristeza. Cobre o Tuma. Cobre esses caras, pô. Para de querer jogar a culpa do seu fracasso, da sua vergonha pro Remo, que não tem nada a ver com isso. Nós temos os nossos problemas, sabe? Aí fica, o governador tá ajudando. O governador ajuda os dois times, cara. Vocês só não caíram em 2024 porque o governador pagou lá, mandou um dinheiro pra vocês de bicho pros jogadores. Então parem com isso. Isso é feio, cara. Isso é feio demais, cara. Ela tem ingratidão da parte de vocês. Deixa eu voltar aqui a falar sobre o dinheiro, né? Porque, mais uma vez falando aqui, não impacta praticamente nada para o Remo. O Remo ser campeão financeiramente, talvez bilheteria, né? Talvez bilheteria. Mas moralmente, ser campeão em cima do seu rival, eu acho que isso dá um ânimo maior para a equipe. E até uma sobrevida maior para o treineiro, né? Que tá na corda bamba, só a diretoria gosta dele, imprensa não suporta esse cara, de torcida menos ainda, né? Você vai no estádio, se o Tonhão fosse no meio do estádio e ver a sensação do torcedor, ele iria entender o que eu tô falando, ele iria entender o que eu estou falando, se ele fosse, assistisse um jogo de dentro do estádio e visse o clima hostil que fica pro treineiro, ele já teria mandado o treineiro embora há muito tempo, né? Então assim, é óbvio que um título em cima do rival. Inclusive tem um torcedor que perguntou assim pra mim, Wene, acho que foi até aqui no canal, se eu não me engano, tá? Wene, se o treineiro conseguir ser campeão em cima da Mucuri, ganhar do Fluminense e do Coritiba, ele fica? Eu falei, claro, pô, é óbvio. É óbvio, vocês têm alguma dúvida disso? Você acha que eu vou ser maluco de pedir pra sair um cara que ganhou o título estadual e ganhou 2 adversários na Série A seguidos, inclusive um fora de casa, porque o jogo contra o Coritiba é fora, e o Fluminense, querendo ou não, é um adversário de um nível... Talvez o Fluminense esteja entre os 5 melhores times do país hoje, tá? E eu não estou exagerando, só você pegar aí. O Flamengo não está jogando futebol, mas tem um elenco absurdo. O Palmeiras está se recuperando, né? Aí você tem o São Paulo, está jogando um bom futebol também. Por Sul, por enquanto, o Grêmio Internacional não. O Cruzeiro e o Atlético Mineiro ainda estão se recuperando ainda. Acho que é o Fluminense, né? Depois do São Paulo, acho que é o Fluminense. Talvez o Fluminense esteja jogando melhor que o São Paulo. Então o Fluminense está, sim, entre as 5 melhores equipes do país hoje. E vai ser um jogo muito duro. E hoje a gente tem a possibilidade de deixar o clima mais tranquilo. De deixar, né, a condição mais tranquila. Se vencer o Clássico hoje,
Independente do resultado. Vencer o clássico hoje já deixa a semana mais tranquila. E joga o clima ruim pro outro lado. O outro lado vai ter um clima ruim durante a semana. Então, meus amigos, eu acho que a gente tem a condição hoje, um jogo na mão, eu diria, para a gente poder espantar um pouco essa crise aí. Essa crise que eu falo, eu tô falando crise de vestiário, né? Porque o clima com o Osório lá não tá tão favorável assim. Ainda mais depois que ele expôs o Sávio, né? Ah, Wayne, você tá defendendo o Sávio, você prefere, que nem eu vi um torcedor aí comentando, né? Eu prefiro o Sávio do que o Osório. Negativo. Para mim, o Sávio não deveria nem ter renovado com o Remo. Eu já falei isso aqui. Sávio, Pavani, esses caras não deveriam ter renovado com o Remo. Não serviram para a Série B, vai servir para a Série A. E sem contar o extracampo do Sávio, né? Que é muito negativo para ele. Ele não tem atenuante. Não dá para você defender um cara que ano passado, no jogo mais importante dos últimos 30 anos do Remo, ele cagou pro time, pô. Não dá para você defender um cara desse. Que foi contra o Avaí lá em Florianópolis. Eu não defendo o Sávio, não, cara. Pra mim tinha que mandar ele e o treineiro embora. E de combo ainda, de bônus, o Léo Andrade. Pra mim esses três já deveriam estar bem longe do Remo. Fora os outros que já estão indo embora, né? Graças a Deus. Então, meu amigo, não tem essa aqui não. Ah, eu prefiro o Sávio do que o treineiro. Não. O Sávio pra mim tem que ir embora mesmo. E o Remo tem que contratar um lateral de nível da Série A. Né? Inclusive, o Luciano Taboca, né, que algumas pessoas falaram que o Remo estava monitorando ele, fechou com a Mucura. Que bom, né? Que bom. Eu não via sentido nenhum o Remo contratar um lateral de 32 anos, que estava no futebol paraense. Se fosse um lateral de 25, 24, eu até entenderia. Ah, mas ele jogou muito no Parazão. E você vai pegar esse cara que jogou no Parazão para jogar uma Série A? Deixa o Sávio aí, então. A gente tem que contratar gente melhor que o Sávio, rapaz. Não é pior, não. Ou do mesmo nível. Eu acho que o Luciano Taboca é pior que o Sávio, tá? É a minha opinião. Referente à qualidade técnica. Que bom que o rival fechou, né? Ainda bem. Ótimo chapéu, rival. Obrigado por mais um chapéu, rival. Bom, vamos lá pro time titular do Remo, né? A gente já falou um pouco sobre o jogo, sobre o que importa pra gente. E agora eu quero falar sobre o time titular do Remo. Mas antes, rapaziada, se você não assinou nossa rifa, primeiro comentário fixado tá aqui. Clica aí, tá? E me chama no WhatsApp se você também tem interesse em fechar um patrocínio aqui pro canal, tá? Se você quiser patrocinar, aparecer o seu merchan aqui nos nossos vídeos, entre em contato com a gente nesse comentário também, primeiro comentário aí. Antes de a gente falar sobre o time titular, rapaziada, o Remo fechou um acordo com a Sideral Linhas Aéreas, que vai simplesmente ali ser o responsável pelas passagens do Remo quando o Remo for jogar fora de casa na primeira divisão do futebol brasileiro. Lembrando, o Remo jogou 2 partidas, né? Ainda tem mais 17 para fazer na Série A. Depois desse duelo contra o Fluminense, o Remo vai enfrentar Coritiba e Flamengo fora de casa. E aí teremos, claro, a ajuda dessa, eu diria, companhia aérea, né? Que é a Sideral, que está fechando aí um acordo com o clube do Remo. Que bom, né? Um acordo que eu acho que chega num ótimo momento para o Remo aí nessa condição que o clube está buscando na primeira divisão do futebol brasileiro. Agora falando sobre o provável time titular, tá? Se eu fosse chutar o time titular do Remo, eu chutaria esse aqui. Eu vou falar o que eu recebi primeiro de informação e vou chutar para você de acordo com o que eu venho acompanhando do Pardal aí. Não dá muito para cravar o time titular, porque acho que nem o Pardal sabe, né? Numa hora ali escolhe um, outra hora escolhe outro. Mas vamos lá. Se eu fosse chutar, eu chutaria esse time aqui. Rangel no gol, João Lucas na direita, a dupla de zaga Léo Andrade e o Marlon. E na lateral esquerda, Braia Cufré. Meio de campo, Leonel Pico, Zé Ricardo e Patrick de Paula. Bueno de um lado, Aleph Manga do outro e João Pedro, tá? Centralizado. Mas a informação que eu recebi de escalação do Remo é essa daqui, então presta atenção. Marcelo Rangel, lateral direito João Lucas, a dupla de zaga do Remo, Thalisson e o Marlon, e na lateral esquerda o Léo Andrade, tá? Essa é a informação que eu recebi. Meio de campo, Pico, Patrick de Paula e Vitor Bueno.
Um ataque na ponta Pikachu, na outra Aleph Manga e centralizado o João Pedro. Eu não acho que esse time vai entrar em campo hoje. Não acho. Eu acho que ele vai entrar com o Cufré na esquerda. Até porque ele fez muitos elogios ao Cufré no último pós-jogo contra o Internacional, né? Que ele disse que pela primeira vez ele tinha botado o Cufré, que vai dar certo, e que o Sávio ele mandou embora e tal, não sei o quê. Tudo aquilo que você já sabe. Então eu acredito que hoje, nesse primeiro jogo, inclusive eu acho que o único jogo que o Cufré foi titular do Remo foi contra o rival, né? E depois contra o Águia, se eu não me engano. Depois ele não foi mais titular, né? Então tem mais uma oportunidade aí o Brian Cufré de quem sabe jogar bem hoje e trazer aí essa primeira vitória pra gente nesse clássico, que será muito importante para dar uma tranquilidade, né? Quem sabe se o Remo hoje ganhar... Cara, eu digo uma coisa pra vocês, se o Remo hoje vencer por 2 gols de diferença, eu acho que o Remo garante o título hoje, tá? Não vejo o rival com força pra meter 3-0 no Remo. Não vejo, tá? Sinceramente não vejo. Mas, se o Remo vencer hoje, pelo menos uma tranquilidade pro próximo jogo o Remo vai ter. Só que a gente pensa no Osório como técnico do Remo, algumas coisas relacionadas à tática não entram no jogo, né? Porque se tem uma coisa que o Osório não tem é tática, mano. Não tem tática nenhuma. A gente espera só que hoje os jogadores possam fazer um grande jogo e que a gente vença o jogo. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Deixa aqui nos comentários, like no vídeo e hypa também se você gostar, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!